campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, os momentos das reflexões diárias. Estamos seguindo a leitura do livro Estude e Viva, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Estamos no capítulo 14 e o título é Em torno da irritação. E esses irmãos e Emmanuel, então, vai trazer uma reflexão a partir do capítulo 9, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item que é bem-aventurados mansos e pacíficos, e esse item 9 falando sobre a cólera. Vamos ver um pouquinho ali do Evangelho sobre a cólera, que ele fala assim: é um espírito protetor que trouxe em 1863 em Bordeaux a mensagem sobre a cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos tornam semelhantes à besta, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai, quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. O orgulho não se choca ao sofrer uma abjeção a ponto de vos fazer rejeitar as observações justas e repelir com cólera os mais sábios conselhos? Mesmo a impaciência que causa a contrariedade, muitas vezes pueris, está relacionada à importância que atribuís à própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve dobrar-se. Então, ele está colocando aqui que essas nossas posturas, né, de rejeição, de aversão, de intolerância, de melindres, os melindres que acontecem tão facilmente no nosso cotidiano, muitas vezes somente acontecem porque nós estamos ainda muito agarrados ao orgulho, ao personalismo, né? A querer afirmar a nossa vontade, vestidos, né, dessa armadura do ego, e nós queremos nos afirmar, né? Então aqui vamos ver o que ele vai falando um pouco mais. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve ser estímulo suficiente para motivar esforços para dominá-la. Então, e ele fala ainda que o espírita tem mais um motivo. A cólera é contrária à humildade, à caridade e à humildade cristã. Então, ele está nos chamando a atenção para que a gente se perceba como eu ando pensando, como eu ando sentindo, por que essa atitude me incomoda tanto no outro, por que esse lugar me incomoda tanto, né? Então, para que a gente pratique aquilo que nós somos convidados a praticar, que é o autoconhecimento. Vamos ver o que Emmanuel nos traz sobre isso. Observação estranha, mas fato real. As ocorrências da irritação aparecem muito mais frequentemente nos caracteres enobrecidos. Espécie de enfermidade da retidão, se a retidão pudesse adoecer. Então, muitas vezes aquela pessoa mais calma, mais humilde, entre aspas, de repente a postura, alguma coisa que muda ela de lugar, que interfere na rotina estabelecida, e a pessoa explode e a gente estranha, né? Porque na verdade tem essa coisa dentro dela que ela não consegue ver e projeta nas atitudes, né? A pessoa percebe a grandeza da vida, acorda para a responsabilidade,
consagra-se à obrigação e passa a prestigiar a disciplina e tempo, adquirindo mais ampla noção do dever, que reconhece precisar exprimir-se irrepreensivelmente executado. Supõe-se com mais vasta provisão de direitos e, por vezes, leva mais longe que o necessário a faculdade de preservá-los e defendê-los, iniciando as primeiras formações da irascibilidade pela superestimação do próprio valor instalado, o sentimento de autoimportância. A criatura abraça facilmente melindres e mágoas diante de lutas naturais que considera por incompreensões e ofensas alheias. É que a gente vai, às vezes, focando tão exclusivamente as nossas energias e as nossas forças em executar uma determinada rotina, uma determinada atividade, e do nosso jeito, com a nossa visão, com a nossa perspectiva. E quando chega alguém que traz uma outra perspectiva, ou que tenta nos mostrar aquilo que a gente não está vendo, a pessoa se sente invadida, desrespeitada, incomodada, né? Ela esquece que ela está ali a serviço da vontade de Deus, ela está ali a serviço de que uma tarefa se realize. Ela não é dona, ela está como responsável, ela está como executora de uma tarefa, mas ela um dia não vai estar mais ali. Alguém então precisa ser preparado para dar continuidade. Outras pessoas devem aprender a mesma tarefa, né? A gente precisa cuidar quando a gente se torna dono dos lugares, donos dos postos, que nós sabemos a melhor maneira de fazer. Ninguém faz melhor do que nós, não conseguimos delegar, não conseguimos compartilhar ideias, não conseguimos compartilhar saberes, né? Então, isso é muito negativo e isso muitas vezes é uma forma de nós estarmos tão ocupados que nós esquecemos de cuidar de nós, de cuidar da nossa autoestima, do nosso bem-estar, de cuidar de outras áreas da nossa vida e depois nos tornamos cobradores, né, de um prestígio, de um status, de um reconhecimento, porque a gente apostou toda a nossa energia numa coisa que é uma das atividades que deve compor a nossa vida. Nós não podemos abandonar tudo mais, né? É um equívoco levarmos dessa maneira. E aí nos ressentimos, né? Porque o retorno não vem no nível que nós achamos que estamos nos doando e nos dedicando para aquela tarefa, né? Chegando a esse ponto, as vítimas dessa perigosa síndrome vinculada à patologia da mente surgem perante os mais íntimos na condição de enfermos, prestimosos, amados e evitados, uma vez que não se lhes pode ignorar a altura moral, nem adivinhar o momento de explosão. E porque o mau humor dos espíritos respeitáveis pelo trabalho que exercem e pela conduta que esposam dói muito mais que a leviandade de criaturas menos afeitas à dignidade e ao serviço. Semelhantes companheiros inestimáveis e preciosos são procurados não somente em regime de exceção ou postos à margem pela gentileza dos outros, interpretados à conta de amigos temperamentais ou nervosos distintos. Examinemos a nós mesmos. Dirijamos para dentro da própria alma o estilete da introspecção. Se a agressividade nos assinala um modo de ser, tratemos do caráter enfermiço com a mesma atenção com que se medica um órgão doente, e se a nossa consciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem,
à frente de quaisquer circunstâncias. Lembremos-nos de que a erva de passarinho asfixia de preferência as árvores nobres e a tiririca se alastra como verdadeira calamidade justamente na terra boa. Então, se nós estamos realizando alguma tarefa no sentido do bem, nós seremos vistos e nós seremos alvo de críticas justas e injustas. Então, nós precisamos rever, nos perguntar para quê? Para que eu estou realizando essa tarefa? Por quê? O que eu quero conseguir com isso? A serviço de quem eu estou realizando essa tarefa, né? Para que a gente não se perca, né? Nesses melindres, nessas críticas, não nos desviemos da tarefa em função das críticas que vão chegar, não é? Tem uma filósofa que elas falam assim que se a gente estiver fazendo qualquer esforço para ascender moralmente, um nível que seja, nós vamos receber todo tipo de dificuldade, de atropelo, de interferência, que vai tentar de toda forma nos barrar a continuidade da execução das tarefas do bem. Mas se nós estivermos descendo, realizando coisas de baixa moral e baixa ética, dificilmente nós encontraremos obstáculos ou críticas ferrenhas, né? Porque o esforço moral para crescer é um esforço constante. Amai-vos e instruí-vos, né? A prática constante do amor, da vigilância, do perdão, do esquecimento das ofensas e a perseverança no bem. Então, para esses momentos de crise, de crítica, de irritação, vamos parar, vamos tomar a água da paz e vamos falar com Deus, pedindo a direção no silêncio, talvez, da prece. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site